Quero convidá-los a abrir sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6, versículo 12. Acharam aí? N-A-A hoje. Diz assim: pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Capítulo 7. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Amém, Senhor? Precisamos ouvir a sua voz nesse lugar, para que essas verdades elas achem um lugar dentro de nós, para que possamos por elas sermos direcionados e amadurecidos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, galera, há um texto que está, esse é Atos 20, 24, Paulo diz assim: eu não tenho em nada preciosa a minha vida, acho que é isso, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O tema da minha palavra, eu vou ser bem rápido, é morri, e agora? Né? Quantos sabem que vão morrer um dia? Todos vamos morrer, né? Eu tenho um seguro funeral, a minha esposa tem um seguro funeral, espero que ela use dela primeiro que eu. Porque nós sabemos que um dia nós vamos partir, né? E como dizem por aí, a gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. E vai chegar um momento em que nós vamos, como diz o próprio Salomão, um dia o fio de prata rompe. Isso quer dizer, a gente parte dessa, espero que para melhor, em nome de Jesus. E o que nós vamos ter deixado, o que nós teremos colhido, o que teremos trazido para a nossa vida. E Salomão, ele está falando exatamente sobre isso. E no capítulo 7 ele fala: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O que ele está dizendo, né? Aliás, quando eu li esse versículo, eu lembrei que a boa fama é melhor do que o perfume. Me veio à cabeça uma pessoa que trabalhou com vendas para mim uma vez. Eu tive cada vendedor que só Jesus. E pensa num cara falante, pensa num cara desenrolado, que falava bem. E quando ele soube que eu era cristão, ele falou: eu sou de tal igreja também, minha família é, só que ele não era dessa cidade, não tinha muita informação. E eu, bem bobão, né, fui liberando mercadoria e tal, e liberando mercadoria até que o cara não me pagava, e cada dia tinha uma conversa. E um dia eu puxei, devia ter feito antes, né, puxei o CPF dele. O cara tinha quase 40 negativações, ou sei lá como é que chama. E aí eu liguei para ele, eu falei: agora a conversa é outra, cara. Agora eu estou com as suas informações aqui, eu vou fazer um boletim de ocorrência e vou te acusar de 171, estelionatário. Pensa num cara que deu os pulos dele, com tantas desculpas, né? Falou: vou te pagar. E me pagou um tanto e nunca mais me pagou nada. Mas era um cara, por que eu estou dizendo isso? Porque era um cara atipado, um cara cheiroso. Aliás, o Lucão está aí. Acho que antes de ontem eu estava descendo, e o Lucão, meu vizinho, quando eu passei por ele, falou: cheiroso, hein, pastor? Eu falei: cara, eu aprendi que quem não tem beleza tem que ser cheiroso. Se você passar pelo lado do leque, você vai ver que ele está sempre cheiroso. Sempre cheiroso, né? É interessante nós olharmos, porque a Bíblia manda nós olharmos para a trajetória da nossa vida. Vai chegar um momento em que não vai mais haver retorno. Não sei se quando velhos, não sei se hoje, se amanhã, como, mas vai chegar um momento em que o fio de prata rompe.
Vai chegar um momento em que a eternidade bate a nossa porta. E aí o que vai ser? Por isso que eu gosto daquele texto de Salmo 90:12, que Moisés fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele está dizendo, eu preciso viver de tal maneira que eu encontre sabedoria para que eu possa viver o teu propósito dentro dessa terra. É o que Paulo está dizendo, eu não considero em nada preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra o meu ministério, que eu cumpra aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque o mesmo Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, Salomão fala assim, que os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem nada, a sua memória está no esquecimento, eles não sabem o que se dá debaixo do sol. Você sabia que 1,5 milhão de pessoas morrem todos os dias no Brasil? 1,5 milhão de pessoas. Nós não temos jornal impresso aqui, ou temos? Não, né? Uma vez tinha o presente. Jornal impresso, folha, não tem mais, né? Tem, Fabiano? Qual é o nome? Hã? Mas é daqui? Enfim, mas talvez você não encontre no nosso Tribuna do Oeste um obituário, uma seção ou uma página de pessoas que faleceram. Talvez porque o índice seja insignificante, não sei se alguém faleceu hoje ou não, mas se você pega um grande jornal, um jornal de uma grande cidade, você vai ver um obituário imenso de pessoas que partiram. E todos os dias é assim, todos os dias você enxerga nas redes sociais alguém que colocou lá luto. E aí, vamos saber que é um amigo, é um parente, porque pessoas morrem todos os dias. E aqui Salomão está dizendo, vocês precisam entender que melhor é ir na casa, versículo 2, melhor é ir na casa que há luto do que uma casa que há um banquete. Como assim? Luto, o ambiente é pesado, ninguém quer estar no lugar de luto. Eu não gosto de velório, eu vou porque eu tenho que ir. E de brabo eu faço oração de entrega, faço tudo, não repetir oração de entrega, entregar a vida para Jesus. Se vai seguir, eu não sei. Mas o ambiente é ruim, mas há um ambiente onde a percepção não é só natural, há uma ligação espiritual, onde a gente olha para aquilo e aí e fazemos o que a Bíblia diz, nós vamos ponderar, nós vamos considerar que aquele momento um dia vai ser o nosso. Aquele momento vai ser um dia de alguém próximo a nós, aquele momento vai ser o momento de um familiar, aquele dia vai ser o momento que todos vão passar. E para onde irão? Para onde iremos? Se eu perguntar para onde você vai dizer para o céu, é claro. Ótimo, é isso que nós desejamos. Mas a nossa caminhada, ela aponta para isso. Aponta, pastor, eu me converti, eu arrependi dos meus pecados, eu vivo uma vida em santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus, é verdade. Legal, eu entendo isso. Agora entra o papel de eu ser comunicador dessa verdade. O comunicador dessa verdade que um dia o sol não vai mais nascer, que um dia as misericórdias e o amor não serão renovados. Um dia nós estaremos a 7 palmos, não sei se isso é... Aliás, nem sei o que é isso, se mediram, não mediram, né? Mas um dia, nesse ambiente, não haverá mais algumas pessoas, nesse ambiente eu não mais estarei, você não mais estará, os nossos amigos não estarão, aqueles que nós gostaríamos que estivessem, que talvez ainda não estarão nem aqui e nem fora daqui. E há uma reflexão muito importante de que os nossos dias, eles não sejam só vividos um após outro, mas sejam dias com propósito. Dias onde eu saiba quem eu sou, a identidade de Cristo está tão bem cravada, tão bem arraigada em mim, que eu não estou preocupado com o que acontece à minha volta, contanto que eu exerço o ministério para que eu fui chamado, contanto que eu vivo a vida para que eu fui chamado. Jesus um dia está confrontando alguns poderosos, cheios de si, cheios de autoridade eclesiástica, e ele diz assim, vocês não passam de sepulcros caiados. E sepulcro caiado nada mais é do que de uma capelinha do cemitério. Talvez você me diga que eu sou insensível, ou talvez
você tenha a mesma prática que eu, e talvez você seja insensível, porque todos os familiares que morreram meus, eu só fui no cemitério dia do sepultamento, nunca mais fui. Porque não tem mais nada lá. Nada. A memória jaz no esquecimento, não adianta eu levar flores. Mas há uma prática cultural, religiosa, em que todo ano tem o Dia dos Mortos, certo? E nesse dia, as floriculturas ganham dinheiro lá na frente. Lojas de tinta ganham dinheiro, porque todos eles vão reformar o sepulcro, caiado, muito lindo por fora, mas que dentro não tem mais nada. Então Jesus um dia diz para as autoridades: vocês são sepulcros caiados, porque por fora vocês estão lindos, maravilhosos, cada detalhe no seu lugar, mas dentro a coisa imunda, a imundície, é o que ele diz. Ali não tem mais nada, mas há uma eternidade. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, e a alma, que é o sentimento, ela vai estar ou com Deus ou na ausência dele. Ah não, mas eu estou salvo e eu estou preocupado com a minha salvação. E se assim nós pensamos, nós estamos sendo egoístas, porque o chamado para mim e para você é mais do que ser salvo, é mais do que ser iluminado, é mais do que a palavra resplandecer para nós. Ela tem que resplandecer em nós, e a partir disso, através de nós. E há um grande convite, porque parece que as igrejas elas não estão mais preocupadas nisso. Talvez a preocupação seja encher as igrejas, e para encher as igrejas eu tenho que ter um discurso que atrai. Um discurso que é uma ceva, né? Ceva e depois você pesca. Porque o quão penoso é, o quão arriscado é dizer, cara, você tem que pôr em ordem a tua vida. O quão arriscado é, você tem que parar de fazer isso. O quão arriscado é, desse jeito, cara, não vai dar certo. Porque do jeito que as pessoas estão, como 2 Timóteo 4, buscando mestres segundo seus próprios desejos, e buscando e tendo coceira nos ouvidos para ouvir o que agrada, quando você fala uma verdade bíblica, elas não querem saber, porque o chamado, a propaganda do, cara, você tem que ter, aliás, eu vi essa semana, não sei se você viu, não sei se é pastor também, às vezes eu sou meio ignorante, eu já corto para cima, não assisto mais, alguém dizia assim, se você é crente e o seu carro é velho, você não é crente. Se você é crente e você não tem uma casa, você não é crente. Comecei a pensar comigo, quando foi que eu me desviei, né? Se você é crente e você não tem, como assim? Não, porque você tem direito de ter. Que direito que eu tenho que ter? Pecador, miserável, imundo, precisando da graça, da misericórdia de Deus, de repente ele estende a mão, e ele nos salva, ele entrega-se por nós, ele assume o princípio da substituição, a cruz que era para mim, e ele sobe, os meus pecados são perdoados, abre-se uma conexão com a eternidade com ele, e eu posso dizer que ele é o meu Senhor e meu Salvador, e agora vem um crente dizer que eu não sou crente, porque eu não tenho o que ele acha que eu deveria ter. E essa propaganda enganosa, ela tem entrado nas igrejas, no coração das pessoas, e as igrejas estão forradas de gente cuja cobiça tem tomado as suas vidas, que estão buscando tão somente coisas naturais, e Paulo diz, se nós estamos buscando tão somente as coisas desta terra, nós seremos ou somos as piores criaturas. Morri, e agora? E agora? E agora que Deus nos chamou para sermos representantes dele? Eu não sei você, mas eu me sinto confortável na igreja. Eu me sinto confortável se vier só nos cultos. Eu me sinto confortável em dizer, Jesus, eu te amo. Mas nem sempre eu me sinto confortável em ir além daquilo que a minha carne está dizendo para eu fazer. Nem sempre eu me sinto confortável para fazer o que eu acho. A minha carne acha, mas que é confrontada pela palavra, e eu penso, não é bem assim. Aí você pensa, pastor, você pensa? Sim, eu luto com tantas coisas todos os dias. Sou carne, sou natural, eu sei a verdade, e eu me pauto por ela, e eu luto para andar por ela, mas não pensa você que a minha carne não grita. Não pensa você que o desejo meu é fazer a vontade de Deus, contando que a minha também seja feita.
E Salomão está dizendo: pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Nós fazemos tantos projetos, gente. Nós fazemos tantos projetos. Lembra que eu falei para vocês num culto de final de ano, que foi feita uma pesquisa por uma universidade cristã? Quais eram os 5 itens ou as 5 orações mais feitas, os pedidos mais feitos de final de ano? O primeiro não era fazer a vontade de Deus ou que se cumprisse a vontade de Deus. O segundo também não era. O terceiro tampouco. E nem o quarto. Mas o quinto era: eu quero crescer em Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero anular a minha vida para viver a vida de Deus. O primeiro era: eu quero uma casa boa, eu quero um carro bom, eu quero um emprego bom. É isso, dentro de um povo cristão, dentro de um povo que um dia disse: Senhor, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você consegue ver o quão sério é isso? O quão fragmentado tem sido o evangelho, o quão fragmentada tem sido a igreja, que às vezes nós não aceitamos uma correção, e a correção nos eleva o orgulho, e eu penso então que não, eu não mereço estar aqui porque eu sou corrigido, ou isso, aquilo. E eu acho que nós nem corrigimos tanto, né? Aliás, esses dias a gente foi almoçar, e era um dia, a minha neta está aí ou não? Está lá, a minha filha. E era um dia que a minha neta estava tentada. Eu acho que esse dia que estava para chover, sabe? E aí ela estava atentada, gente. E eu entrei primeiro para almoçar. Entrou a minha nora, agora a mais nova agregada da família. E ela perguntou: cadê a Antonella? Eu falei: está atentada, está vindo com a mãe dela. E eu falei: falta vara. E tinha um cara do lado. O cara me deu uma olhada assim, estava servindo, né? Bem atipado, não sei se o cara é advogado, já ia meter uma causa em cima de mim, num processo. Porque parece que isso, biblicamente falando, parece que é um absurdo. E até eu comentei, a minha mãe me cortou de vara. Ela podou um pé de chorão que tinha na frente de casa, eu apanhei demais. Eu acho que dei certo ainda. E aí eu entendi, talvez porque o cara me olhou, porque quando ele sentou, ele tinha 2 filhas na mesa. Talvez ele pensou e foi para o lado emocional, olhou para a carinha delas tão bonitinhas. Quase que eu falei: está bonitinho, está ao teu lado, deixa ela sair daí. Mas não falei nada. Nós queremos ter o nosso ego cheio. Nós queremos que falem verdades que nós julgamos ser verdades e que nós queremos ouvir. Algum tempo atrás eu preguei e eu citei uma consideração de um cara chamado Winston Churchill. E ele diz assim, o cara, ele é inglês, morreu. Ele diz que a decadência da igreja na Inglaterra se deu quando os pastores pararam de falar de céu e inferno, quando pararam de falar de eternidade, consequência de uma vida com Deus e uma vida sem Deus, a morte sem Deus. Degringolou tudo. Então, Salomão está dizendo: analise o luto. Há mais sabedoria nesse ambiente, onde todos estão comovidos com o acontecido, colocando a mão na cabeça e dizendo: e se fosse eu? E se fosse eu? E se fosse alguém da minha família? E se fosse alguém que eu tive medo de falar da verdade? Alguém de quem eu tive vergonha de falar de Jesus? E se fosse? E se não existe purgatório, que não existe, é só uma doutrina católica, e não existe purgatório, morremos e vamos estar diante de Deus um dia para apresentar-nos, e Ele vai dizer: esquerda, direita, apartai-vos, achegai-vos. A boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por que ele está dizendo isso? Porque na vida você pode construir uma história, você pode reconstruir a sua história, você pode se dar uma nova chance a cada dia. Você pode, ou eu posso,
como aquele cara que sai orgulhoso da sua cara, reivindicando a sua herança antes do tempo, e vai para uma terra longe, gasta dissolutamente tudo o que ele tem, vive do jeito que a sua alma achava que deveria viver, e de repente ele encontra-se em meio aos porcos, batalhando pela comida dos porcos, até que cai em si e fala: o que eu estou fazendo aqui? Na casa dos meus pais, há abundância de comida, os servos dos meus pais são tratados melhores do que em qualquer lugar, vou voltar. E ele volta decidido a descer de posto, a ser não mais promovido, mas deixado para baixo. Ele fala assim: Senhor, eu vou dizer, Pai, faz-me como um dos seus empregados, eu só quero estar de volta. Eu só quero estar de volta. E o pai o faz entender que tudo era dele. Talvez nós estejamos vivendo como Lucas 17. Vá um pouquinho para frente. Lucas 17, 26. Os dias nos tomam tanto tempo, há tantos afazeres. Lucas 17, 26. Deixa eu ver. Aqui, assim como foi nos dias, 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ele está dizendo, sempre foi tudo tão normal, sempre foi, o dia iniciou e a normalidade ocorria, situações diferentes, características diferentes, ocupações diferentes, sempre foi assim, mas é nesse sempre foi assim que o pessoal se perdeu na humanidade e focaram simplesmente nessas coisas, e não lembraram que um dia, aquilo que Tiago diz, a nossa vida é como um vapor de fumaça, ora existe e já era. Aquilo que o mesmo Tiago diz, se não me engano, no capítulo 1 ou 2, ele diz assim, vocês dizem, nós vamos para lá, e vamos viver, e vamos comprar, e vamos fazer aquilo, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, e se nós estivermos vivos, ele diz, então faremos isso ou aquilo. Quando Jesus recruta os seus discípulos, depois de ter morrido, ressuscitado e visitando-os de maneira de um corpo glorificado, ele diz, ide, pregue o evangelho, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos ensinei. Ele está dizendo, vocês precisam reproduzir, vocês precisam ser agentes do reino, porque uma hora tudo cessa. Lembrei-me daquele pastor que esteve aqui, aquele paraguaio, indo de férias, saindo de férias, de repente ele para, num pare e siga, e veio um doido lá, talvez sem intenção nenhuma, falta freio ou sem atenção, bate, estraga não só as férias, mas dilui a família toda, pessoas morrem. Eu não estou dizendo isso porque eu não tenho peso para dizer que vai acontecer, não, que eu estou dizendo que são coisas que podem acontecer todos os dias para nós. E enquanto nós temos vigor, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias que você tem vigor, porque vai chegar o dia, o dente vai cair, vai chegar o dia, você vai ser arrastado, vai chegar o dia, vão falar e tu vai dizer, vitrola! Tinha propaganda assim, né? A velha falava e o velho dizia, vitrola, vai chegar o dia que os olhos já não conseguem mais enxergar, nem com óculos, porque se eu tirar o óculos eu não enxergo mais nada. Vai chegar o dia que você não vai conseguir, a Bíblia diz, erguer o seu pé para subir a algum lugar. Vai chegar o dia, que tomara que não chegue para nós, que nós não vamos ter mais consciência.
Vai chegar o dia em que nós seremos levados para lá e para cá. Vai chegar o dia, como nesses lares de idosos que estão lá, que eles sentam e começam a olhar, e eu não sei o que eles pensam, mas o primeiro dia que minha esposa começou a trabalhar lá, eu olhei e falei, você vai conviver com a morte de muito perto, porque esse é o último estágio dessas pessoas. É o último estágio dessas pessoas. Com quantas pessoas você trabalha? Quantas pessoas passam perto de você todo dia? O quanto nós anunciamos essa realidade espiritual? Mas pastor, tem muitos que não querem ouvir, e não tem problema, irmão, mas a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado para todo mundo, em toda a terra, como testemunho, e então virá o fim. O que ele está dizendo? O que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo que a sua verdade será proclamada. Vão aceitar? Não vão aceitar? Aí não é conosco, porque quem convence não é o nosso papel, é o Espírito Santo. E todos serão convencidos, todos serão constrangidos, e eles farão uma escolha entre a porta estreita e a porta larga, e está tudo bem, porque é bíblico. E a porta larga, Jesus diz, muitos entram por ela, mas isso não quer dizer que eu tenha que me ausentar de uma responsabilidade de cumprir com o ministério que me foi dado, e não ter a minha vida preciosa. Continue sonhando, continue projetando, continue olhando lá na frente, continue calçando o teu projeto de vida, o teu sonho, mas não esqueça que você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, para declarar vida onde há morte. Qual que é o texto de Ezequiel? 37, ossos secos? É 37 ou 47? 37, acho que é. Lembra disso? O Senhor dá uma visão para Ezequiel. Esse mesmo. O Senhor dá uma visão para um profeta chamado Ezequiel, e nessa visão ele está num vale cheio de ossos, secos, sequíssimos, ainda que fossem ossos úmidos, ossos por ossos não são nada. E ele faz uma pergunta: esses ossos podem viver? Eu acredito que na resposta do profeta, ele sai da responsabilidade e diz: Senhor, tu sabe, esse negócio é contigo. Então ele diz: profetiza esses ossos. Profetiza, ossos vivam. Então nessa visão, os nervos começam a aparecer, vem a carne, vem a pele, eles colocam-se de pé, e agora eles são um exército poderoso, e Deus faz referência dizendo: ei, esse é o exército da minha terra, esse é o exército do meu povo, esse é o exército de Israel. Profetiza onde há morte, abre a sua boca, fala sem medo, fala no luto, diz: ei, todo mundo vai passar por isso, e quando você morrer, para onde você vai? As pessoas estão comendo, bebendo, negociando, vivendo desvairadamente, sem preocupação alguma, dando mais valor para a alegria. Isso é muito bom. Alegre-se mesmo, regozije, mas tenha na consciência que nós estamos numa vida transitória, e ela vai passar muito rápido. E as pessoas que você ama, as pessoas que são alvo da sua oração, as pessoas que são motivo da sua oração, talvez elas precisem mais do que a sua oração, precisem de uma palavra. Talvez elas precisem de um convite. Talvez elas precisem uma insistência, prega a tempo e fora de tempo, insista. Paulo diz para Timóteo: morri, e daí? E daí que não tem mais volta, irmão. E daí que nós vamos viver a segunda vida, ou a segunda morte. E talvez nós estejamos muito seguros disso. E se você tem segurança, amém, porque eu tenho. Eu nem chego a pensar que eu não vou para o céu. Me nego e faço um gritedo. Mas há muita gente. Já reparou que a gente tem um déficit de pessoas na igreja que vinham e não vem mais? O que a gente precisa fazer? A gente precisa monitorar isso, mapear isso, ir atrás. Ou por que não vem mais? Estão numa outra igreja?
Ótimo, fica lá, produza lá, multiplique lá. Mas se não está, está onde? O porquê saiu? Qual é o motivo? Qual a motivação que fez você vir? E qual a motivação que tirou você? Deixou de acreditar? Se desgostou? Se frustrou? Se decepcionou? Eu preguei aqui domingo. Nós precisamos nos mover como igreja. Nós precisamos ser a igreja lá fora. Nós precisamos desenvolver o nosso ministério mais lá fora do que aqui dentro. Aliás, nosso ministério é lá fora. Então entenda isso. Isso é muito sério, nós absorvermos essa palavra de que a festa é muito bom, mas o que vai nos fazer pensar é na dor, é no sofrimento. Ninguém está preocupado com o boleto que vence amanhã enquanto está todo mundo na festa hoje. Ninguém está preocupado. Mas amanhã você acorda e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Chegou o luto? E as pessoas estão festejando. E há uma necessidade urgente de que esse evangelho do reino seja pregado. Há uma necessidade urgente. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você nessa noite. No domingo nós oramos aqui, ungimos as pessoas para que o Senhor nos despertasse de maneira a valorizar a sua voz, a sua palavra. Mas às vezes nós estamos não ocupando lugares de honra, porque nós estamos como aquele menino chamado Mefibosete, que a dor do seu passado foi muito maior do que uma proposta de honra. A dor do seu passado, a sua perda, foi muito maior do que uma proposta de restituição. E quando ele é chamado pelo rei Davi, quando o rei Davi assume o trono de Israel, ele manda chamar, existe alguém da linhagem de Saul e Jonatas, meu amigo, que eu possa honrá-lo? Sim, está lá o menino aleijado porque com 5 anos na fuga, para não ser morto, após perder todo o reinado ou a possibilidade de ascender ao trono, ele quebra os pés, e ele vem arrastado, e ele cresce com uma mágoa tremenda, numa cidade em que alguns estudiosos dizem que o significado do nome dessa cidade, Lodebar, é lugar de sequidão. Está lá. Constituiu família, porque a Bíblia diz que ele tinha um filho. Você imagina o ambiente, o que ele passava, as histórias que ele contava, ele dizia, a vida é ingrata, meu filho, dá uma olhada para o pai, a vida é ingrata, dá uma olhada para onde moramos, dá uma olhada, a vida é ingrata. E no momento de restituição, ele diz, eu não me julgo merecedor, porque não sou mais do que um cachorro. Há pessoas que ainda não morreram, mas morreram para si mesmas. Há pessoas que ainda não morreram, mas simplesmente extinguiram todo o seu projeto de vida. Abortaram todo o seu projeto de vida. E geralmente pessoas que se tornam amargas, elas se isolam. Contei para vocês de uma reportagem que eu vi. Um jovem rapaz, isso é verídico, você vai poder encontrar na internet, no Brasil ainda. Um jovem rapaz, secretário de uma fazenda lá em Minas. Ele apaixonou-se pela filha do fazendeiro. E ele pediu para namorar a filha do fazendeiro. E a filha do fazendeiro o rejeitou, gosto muito de você, mas não quero namorar. E ele então, ele sai daquele lugar e ele vai habitar numa caverna, sozinho. E lá ele fica 30 anos naquela caverna. 30 anos. Porque ele sentiu-se rejeitado, frustrado, contrariado, isolou-se. O que ele mais precisava não era estar isolado, o que ele mais precisava era ter amigos que no tempo difícil tornam-se irmãos.
Tem crentes feridos que, ao invés de estarem em comunidade, eles estão enclausurados dentro da sua verdade, que é uma baita mentira. E dizendo, quer saber, eu não quero estar lá. E eles estão negligenciando o chamado e negligenciando a eternidade. E um dia, foram fazer uma reportagem com esse cidadão. Difícil lugar, difícil acesso a essa caverna. E ele estava lá, sem luz elétrica, sem água. Você imagina como vive uma pessoa sem água, sem luz, sem um sonzinho de louvor, sem um gelo por rico tererê, sem o fogão para esquentar água para o chimarrão. Ele estava lá e perguntaram para ele, por que o senhor está aqui? Ah, porque o meu sonho tornou-se pesadelo. Coisas tão fúteis. Sabe quando eu era ignorante? Quando eu era um bêbado? Quando eu era um bêbado. E a gente tomava aqueles porres. A Graziele nasceu faz tempo, né? E aí a gente tomava aqueles porres naquela junção de amigos. E aí, e daí? O que vão fazer? O que vai ser? E um dia eu falei, o meu projeto de vida é só esperar a Graziele debutar. Alguém sabe o que é debutar? 15 anos. Mas isso era um must, né? Fazer 15 anos. E eu falei, daí eu posso morrer. Aí tinha um cara que era padrinho da Graziele, depois morreu. Ele falou, larga mão de ser besta. Porque quando nós não pensamos, quando nós não refletimos, quando nós não consideramos em coisas, qualquer coisa nos serve. Então quando você vem à igreja, e a igreja torna-se um lugar para você estar, para você só chegar, quer saber, amanhã depois você vai olhar para mim, para quem está do teu lado, para qualquer, você vai dizer, não é o meu lugar, eu esperava que fosse. Mas quando você olha para a igreja como um lugar aonde você chega e você é capacitado para sair, para exercer o ministério de Deus na sua vida, irmão, então os teus olhos começam a ser diferentes. Você ora como Moisés orou, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre um coração sábio, para que isso produza em mim um coração sábio, porque enquanto eu estou aqui, eu quero gastar a minha vida no Evangelho. Eu contei para vocês, quase uns 5, 6 anos, eu estava me olhando no espelho, eu ainda me enxergava melhor sem óculos, e eu olhei no espelho e eu falei, meu Deus, eu estou com muita ruga. Alguém já encontrou essa realidade antes de passar a massa corrida? Você olhou no espelho e fala, meu Deus, deu um sapateio de galinha aqui nessa noite. E eu olhei e pensei comigo, eu estou envelhecendo, mas tão rápido, o Espírito Santo, ele gritou dentro de mim. E meu pensamento foi, mas eu estou envelhecendo fazendo a obra de Deus. Eu estou envelhecendo produzindo para o reino. Eu fui tirado de um lugar horrível, pela misericórdia dele. Hoje o diabo não manda mais em mim. Ele até sugere, mas ele não manda mais em mim. E eu sei que o dia que eu morrer, irmãos, eu vou andar naquelas ruas que não sei se é figurado ou é real, nas ruas de ouro. Porque o ouro lá é tão sem valor pela presença de Deus, que ainda que for ouro, eu vou estar num lugar onde não mais vai haver choro, não vai haver morte. Mas um dia eu vou chegar diante de Deus, e Ele vai dizer, cadê os teus frutos? Eu vou dizer, aqui estão os meus frutos. Essa é uma pergunta que vai ser feita para mim e para você. Cadê os nossos frutos? Ah, Senhor, eu estava tão preocupado com as minhas coisas. Não, mas era tanta coisa importante. Eu tirei tempo para tanta coisa. Eu achei que era prioridade. E vou dizer para você, toda a nossa prioridade natural, certamente ela pode ser conciliada com o espiritual. Estou vendo as mulheres com criança pequena. Irmão, criança pequena nunca foi empecilho para fazer a obra de Deus. Com quantos anos veio a primeira vez no culto? Quantos anos não, né? Quanto tempo veio a primeira vez no culto? 20 dias. E o Vini, com quanto tempo? O Vini já fez revisão de vida, já fez tal. Não é empecilho, irmão. Quando alguém quer fazer a obra de Deus, não tem empecilho.
Tem coisas que cansam pra caramba. Mas nós estamos nos movendo para uma eternidade e chamados para sermos esses propagadores dessa eternidade. E quando morrer, já era. Fala para o seu irmão, morreu, já era. Então produza agora, santifique agora, obedeça agora, desenvolva agora. Faça isso agora. Certamente Deus vai cooperar para conosco. Porque Ele é o maior interessado, a obra é dEle, o reino é dEle, o Espírito é dEle, nós só somos meros condutores disso. Alguém que pega um improvável, alguém que pega alguém que não tinha nada a valor e diz, ó, estou confiando na sua mão, vai. Analise o luto, ali há muita informação, analise a dificuldade, analise o tempo de escassez, e da escassez, peça para Deus te dar estratégias, para quando passar a escassez, você administre a provisão abundante de Deus. Peça para Deus abrir os seus olhos, peça para Deus abrir os seus olhos, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite, essa é a minha oração nessa noite. Olhos que percebam além da realidade natural, mas uma realidade espiritual. É isso que nós precisamos. Olharmos e enxergarmos de maneira espiritual. Muito além disso.